Bom dia, meus irmãos, meus amigos aqui do nosso grupo Grãozinhos no Caminho, do nosso canal do YouTube. Sejam todos bem-vindos ao nosso compromisso diário, nossos Grãozinhos no Caminho de hoje, a nossa leitura do Evangelho segundo o Espiritismo e do Livro dos Espíritos. E hoje o Evangelho traz para a gente o capítulo 8. Bem-aventurados aqueles que têm puro coração, verdadeira pureza, mãos não lavadas. Então os escribas e fariseus que tinham vindo de Jerusalém se aproximaram de Jesus e lhe disseram: Por que vossos discípulos violam a tradição dos antigos? Pois eles não lavam as mãos quando tomam suas refeições. Mas Jesus lhes respondeu: Porque vós mesmos violais o mandamento de Deus para seguir a vossa tradição? Pois Deus fez esse mandamento: honrai vosso pai e vossa mãe, e esse outro, que aquele que disser palavras injuriosas ao seu pai ou à sua mãe, seja punido de morte. Mas vós outros vos dizeis: todo aquele que tiver dito ao seu pai ou à sua mãe, toda oferenda que faço a Deus vos é útil, satisfaz a lei, ainda que depois disso não honre nem assista seu pai ou a sua mãe, e assim tornastes inútil o mandamento de Deus por vossa tradição. Hipócritas, Isaías bem profetizou de vós quando disse: Esse povo me honra com os lábios, mas seu coração está longe de mim. E é em vão que me honram, ensinando máximas e ordenações humanas. Depois, tendo chamado o povo, ele lhe disse: Escutai e compreendei bem isto. Não é o que entra na boca que enlameia o homem, mas o que sai da boca do homem. O que sai da boca parte do coração, e é o que torna o homem impuro, porque é do coração que partem os maus pensamentos, os homicídios, os adultérios, as fornicações, os furtos, os falsos testemunhos, as blasfêmias e as maledicências. Estão aí as coisas que tornam o homem impuro, mas comer sem ter lavado as mãos não é o que torna um homem impuro. Então seus discípulos, se aproximando dele, lhe disseram: Sabeis que os fariseus, tendo ouvido o que acabais de dizer, disso se escandalizaram? Mas ele lhes respondeu: Toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada. Deixai-os, são cegos que conduzem cegos. Se um cego conduz um outro, ambos caem no fosso. Aqui tem mais uma parte da leitura. Os judeus haviam negligenciado os verdadeiros mandamentos de Deus para se apegarem à prática dos regulamentos estabelecidos pelos homens e dos quais os observadores rígidos faziam casos de consciência. O fundo, muito simples, acabara por desaparecer sob a complicação da forma. Como era mais fácil observar os atos exteriores do que se reformar moralmente, lavar as mãos do que limpar seu coração, os homens se iludiram e se acreditaram quites para com Deus, porque se conformavam com essas práticas, permanecendo como eram, porque se lhes ensinava que Deus não pedia mais do que isso. Por isso o profeta disse: É em vão que esse povo me honra com os lábios, ensinando máximas e ordenações humanas. Ocorreu o mesmo com a doutrina moral do Cristo, que acabou por ser colocada em segundo plano, o que fez muitos cristãos crerem, a exemplo dos antigos judeus, sua salvação mais assegurada pelas práticas exteriores do que pelas da moral. É a essas adições feitas pelos homens à lei de Deus que Jesus fez alusão quando disse: Toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada. O objetivo da religião é conduzir o homem a Deus. Ora, o homem não chega a Deus senão quando está perfeito. Portanto, toda religião que não torna o homem melhor não atinge o seu objetivo. Aquela sobre a qual se crê poder apoiar para fazer o mal, ou é falsa ou falseada em seu princípio. Tal é o resultado de todas aquelas em que a forma se impõe sobre o fundo. A crença na eficácia dos sinais exteriores é nula, se não impede que se cometam homicídios, adultérios, expoliações, calúnias e de fazer o mal ao próximo, em que quer que seja. Ela faz supersticiosos, hipócritas e fanáticos,
mas não faz homens de bem. Não basta, pois, ter as aparências da pureza, é preciso, antes de tudo, ter a pureza do coração. Pois bem, as mãos não lavadas, não impedem que um homem se alimente. Quer dizer, se eu não tiver um coração limpo, um coração puro, eu não vou conseguir me alimentar do Espírito, do que vem do Espírito. Então eu tenho que me melhorar para me poder conseguir me alimentar, das palavras do Cristo. Eu tenho que seguir essas palavras. Então nada como eu me melhorar para mim poder seguir no caminho que o Cristo deixou, o caminho do amor, o caminho da caridade, o caminho da fraternidade. Eu tenho que me melhorar, e para me melhorar eu tenho que seguir os mandamentos de Deus. Cristo veio trazer para a gente o amor. Moisés trouxe os mandamentos. Eu tenho que juntar os dois, os mandamentos de Moisés, que Moisés trouxe para a gente nas tábuas da lei, e tenho que juntar o que o Cristo trouxe para a gente, que é o amor. Não adianta nada eu estar frequentando, ser adepto de uma religião, se essa religião não consegue me melhorar. Se eu não consigo me melhorar nessa religião, é melhor dizendo, não adianta nada eu estar me alimentando de informações, de orientações, se essas estão sendo somente superficiais para mim. O que importa é eu estar limpo por dentro, com o coração limpo de mágoas, com o coração que perdoa, com o coração que ama. O que importa é isso. Não importa se eu estou sujo materialmente, externamente. O que importa é eu estar limpo internamente. Nada vai me atrapalhar, eu me alimentar das coisas do Pai. Nada vai me atrapalhar se eu não tiver essa vontade. Eu tenho que ter a vontade de me alimentar do Espírito. Entenderam? Se eu tiver com o coração puro, eu consigo receber todas essas informações. Se eu tiver com o coração com um pingo de mágoa, tudo que eu receber não vai produzir nada em mim. O objetivo da religião é conduzir o homem a Deus, Se eu vou chegar a Deus só se eu estiver perfeito e eu não estiver conseguindo isso com a minha religião, temos que analisar um pouquinho, Temos que analisar um pouquinho se essa religião verdadeiramente tem a capacidade, de me mudar moralmente, de me ajudar a me mudar moralmente, porque só eu posso me mudar, Vamos lá, pessoal. Vamos ver se nós estamos sendo exemplo de mudança, exemplo de fé, de força, de confiança, porque não adianta nada eu ser uma pessoa do bem, falar coisas do bem, se dentro de mim eu não consigo me sentir do bem. Eu não consigo estar bem comigo mesmo, estar bem
com todos que estão ao meu redor e estar bem com o Pai. Vamos refletir um pouquinho sobre isso, tá bom? Livro dos Espíritos traz para a gente hoje o capítulo 7 ainda, Retorno à Vida Corporal, a questão 376. Por que motivo a loucura leva algumas vezes ao suicídio? O espírito sofre com o constrangimento que experimenta e com a impossibilidade em que se encontra de se manifestar livremente. Por isso, busca na morte um meio de romper os seus laços. O espírito no estado de loucura, ele se sente constrangido, porque ele não consegue se manifestar como queria se manifestar. Ele é impossibilitado pela deficiência da faculdade, da inteligência. Ele está no estado de loucura, ele está no estado totalmente fora do que ele queria estar. E quanto mais rápido ele se livrar desse estado, para ele seria melhor. Aí é a hora que vem o momento do desespero, da falta de fé, da falta de confiança, da falta de paciência, para que tudo vá se transcorrendo. O espírito, ele sente uma necessidade enorme de se desligar daquele corpo. Ele nem pensa que se desligando daquele corpo pelo suicídio, ele vai trazer para si um problema maior do que ele já tinha. E isso é o que acontece, infelizmente. Vamos orar muito por esses irmãos aí que estão com esse momento de deficiência física, mental. Vamos orar por eles, é o que a gente pode fazer. Bom, meus irmãos, uma ótima quinta-feira para todos nós, com muita luz, muita paz, muito amor no coração, e que Jesus nos permita caminhar sempre junto com aquela religião que nos transforma, que nos ajuda a mudar. Hoje, dia de São Pedro, São Pedro, ao qual Cristo determinou que sobre ele se ergueria a sua igreja. Isso quer dizer o quê? Que Pedro foi um fundamento ali que Jesus usou de base para levar a sua doutrina. O que ele disse como igreja, é a sua herança, a lei de amor. Só que isso foi desvirtuado pelos homens com o passar dos tempos, Foi se transformando realmente em igreja. Então, hoje é dia de São Pedro. Então, que sobre a igreja de Cristo, sobre a doutrina de Cristo, a herança de Cristo, nós possamos triunfar no amor e na caridade. Fiquem com Deus, até amanhã, se Ele quiser, e eu tenho certeza que Ele quer. Beijo no coração, pessoal.